Oi, eu sou a Bruna da Estrela Bet. Oi, eu sou a Bia da Estrela Bet. Oi, eu sou a Aline da Estrela Bet. Nós estamos te dando R$5 para você fazer o seu cadastro agora. Agora a bola tá com você, hein? Mas espera aí, para você conseguir o seu bônus, você tem que clicar no link da descrição e fazer o seu cadastro. Quantos pontos o Botafogo precisa fazer no segundo turno para se classificar para a Série A no ano que vem? Eu tenho um palpite. Eu acho que para se classificar sem susto, o Botafogo precisa chegar a 65 pontos. E para chegar a 65 pontos, significa que o Botafogo precisa fazer 37 no segundo turno. Tá? Não, calma que tem que jogar contra o Guarani. Já perdeu isso? Sim, não. Eu não tô computando ainda o jogo contra o Guarani. Mas se o Botafogo vai muito mal fora de casa e perde o jogo para o Guarani, tá? Vamos partir de 28. Eu sempre faço um cenário mais negativo para a gente. Qualquer coisa além disso é lucro, né? Vamos dizer Boca assim. de bueiro. 37 pontos que o Botafogo precisaria correr atrás no segundo turno. Se ganhar do Guarani, espetacular, formidável. Né? Aí seria, para cumprir o meu cálculo, 34 pontos. Da onde viriam 37 pontos do Botafogo no segundo turno? O Botafogo, ao contrário do primeiro, o Botafogo joga 10 jogos em casa, onde o nosso desempenho é muito melhor. E os adversários mais fortes que a gente pegou até agora, boa parte deles, né, a gente também vai enfrentar em casa. É o caso do Sampaio Corrêa, que está disputando lá em cima, é o caso do Náutico, que vem em queda livre, mas ainda é um seríssimo candidato a subir. Eu queria saber de vocês, né? Então, o Gajo, se eu não me engano, ele tá com um prognóstico aí, ele tá com uma tabela onde ele mostra mais ou menos de onde esses pontos podem vir. Não é isso, Gajo? Pois é, e o negócio bem rápido que a gente fez são os próximos 10 jogos do Botafogo. Não sei se coube na tela aí. Então, assim, esses são os 10 jogos que o Botafogo vai jogar em casa. Então, o Botafogo, jogando em casa, os 10 jogos, se ganhasse todos os jogos, daria 30 pontos. Mas, como você bem colocou, a gente precisa de 36. Ou seja, na minha concepção, também para se classificar com tranquilidade, seriam 2/3 dos pontos, conhecido também como 36. São 19 jogos, mais ou menos uns 12 jogos, a gente ganhando daria os 36 pontos. Não digo ganhando, né? A gente não consegue, a gente até consegue ver alguns jogos e não dá para falar assim, temos que ganhar todos os jogos em casa. Pô, cara, a gente já teve um aproveitamento surreal de 73% no primeiro turno. Eu acho que a gente ficar nesse mesmo patamar de 2/3, ainda assim será um resultado muito bom, né, de vitórias, né, em casa, de pontos conquistados, de pontos conquistados dentro de casa. Mas 2/3 disso aqui, então, estou falando de 20. 2/3 de 30, conhecido como 20. Aí precisaríamos de 16 pontos fora de casa, tá? 16 pontos fora de casa significa 5 vitórias e um empate. Significam, né? 5 vitórias e um empate. Então, é difícil a gente imaginar, quando a gente começa a analisar alguns jogos, até acho que dá para a gente buscar fora de casa, mas você vê que, diante do que a gente teve no primeiro turno, em que a gente só ganhou uma partida, né, no primeiro turno, eu acho que é possível que o Botafogo consiga melhorar bastante esse desempenho fora de casa e conquistar esses 16 pontos. Então, eu estou trabalhando, obviamente, que em casa, não com 2/3, mas com um pouco mais, se possível, manter esse 70% seria o ideal, que acho que seria o ideal, manter os 70%, e o resto buscar fora de casa. Porém, depois nós vamos discutir um pouco mais. Não será uma tarefa fácil, será uma tarefa árdua, porque os clubes estão muito parelhos, o nível está muito baixo em termos do nivelamento. A gente depois pode até mostrar mais na frente um outro resumo estatístico que a gente fez para comparar os últimos 4 ou 5 anos com o que tem o futebol, com o que está acontecendo agora. E é um negócio que chega a assustar. A diferença entre o primeiro e depois
e o 10º colocado, Tássio, hoje, são 5 pontos. Do primeiro para o 10º colocado são 5 pontos. E nenhuma que eu lembre, e os que eu levantei, em nenhuma dos outros anos a gente teve, no final do primeiro turno, uma distância tão grande, tão pequena, desculpa, entre o primeiro e o 10º colocado. Vamos colocar isso na tela, então. Espera aí, que a gente tem isso aqui. Fala aí pra gente, então. O que acontece? Aqui do lado direito da tela de vocês, você tem a situação atual do Campeonato Brasileiro de 2021, lado direito da sua tela, né? Tem o Curitiba com 33 pontos e o Operário, que é o 10º colocado, com 28. A diferença do primeiro para o 10º são 5 pontos apenas. 5 pontos apenas. Quando você olha os últimos 4 campeonatos, aqui do lado esquerdo, né, do lado esquerdo da tela, né, que está aqui em azul e vermelho, né, você aqui tem 2020, 19, 18, 17. Eu pulei o 16 de propósito, eu botar o 2015, porque o 2015 tem o Botafogo. Quando o Botafogo subiu. Quando você olha aqui, você percebe que do primeiro para o 5º colocado, aqui no primeiro... Não, desculpa, esse aqui é quem classificou. Quem classificou com 61 no ano passado, né? Com 62 no ano retrasado, com 60 em 2018, com 64 em 2017, né, com o Inter jogando, América Mineiro, Ceará, 64. E aqui embaixo, 65, América Mineiro, no ano que o Botafogo subiu. 65. Você vê que com 63, 62, 60, 61, os clubes não se classificaram para a Série A. Então, como o Botafogo deve chegar a 29 ou 31 pontos, nessa hipótese, o Botafogo precisa, para garantir, para ter certeza absoluta, entre 34 e 36 pontos. 36 pontos seria o mais certo. E quando você olha, Tássio, só para complementar aqui no meio, aqui, está aqui do primeiro turno, aqui onde tem preto e amarelo, eu botei assim, ó, como é que terminou o primeiro turno nesses anos? Né? No ano passado, o primeiro colocado tinha 40 pontos no ano passado. Olha, você vê a coisa. O Chapecoense, ano passado, tinha 40 pontos. Hoje tem 33, o máximo que vai chegar o Curitiba se ganhar são 36. O Cuiabá tinha 38. Né? 35 América Mineiro e 31 Juventude. Você vê que dificilmente, e 30 Ponte Preta, você vê que dificilmente não. O nível do ano passado estava muito mais concentrado em alguns clubes que eram destacadamente os melhores. E o resto vinha meio que acompanhando, fazendo apenas cumprindo tabela. O que está em preto, pessoal, é o time que se classificou. Eles estavam entre os 4 primeiros colocados e todos se classificaram. Você vê, eles acabaram o primeiro turno entre os 4 e terminaram aqui do lado esquerdo como classificados. Do lado de cá, a mesma coisa. 2019 é a mesma coisa. Quem acabou entre os 4 primeiros em 2019 foram os classificados, que subiram para a Série A. Em 2018, só 2 clubes fizeram isso. Os outros 3 perderam. Vila Nova, mesmo com 31 pontos, Atlético Goianiense, Guarani, mesmo com essa pontuação, eles não conseguiram chegar. Por isso a preocupação do que o Tássio falou lá, que o ideal seria fazer 36 pontos no segundo turno. Então, o que eu posso dizer, resumidamente, esse ano está muito parelho. Do primeiro para o 10º lugar tem só 5 pontos de diferença. Todo mundo tem chance ali, porque o nível está muito nivelado por baixo. E para garantir mesmo, 36 pontos. Fala, Nath. Não, só para contribuir com o debate rapidinho, eu creio, claro que é só uma percepção, né, um achismo. Eu acho que 64 pontos seria uma pontuação que a gente pode considerar relativamente segura para o Botafogo subir em 4º, pelo menos. Eu acho que pelo que está se desenhando o campeonato desse ano, eu acho que 64 pontos, acho que a gente conseguiria subir em 4º sem maiores sustos, né? Mas realmente você vê que a pontuação está até bem baixa, está tão nivelada esse ano, né? E tão nivelado por baixo, que até a pontuação está mais baixa que o normal, né? Ao fim do primeiro turno. E a gente vê que muitos times que começaram no G4, até mesmo liderando no primeiro turno, alguns até caíram, como foi o caso do Paraná, por exemplo, ano passado. Alguns até caíram ou afundaram muito, despencaram muito, né? Alguma coisa que está acontecendo com o Náutico, porque o Náutico está passando vários problemas e não tem elenco. Olha
problema aí de você ter uma competição a longo prazo sem elenco. É o que o Náutico está enfrentando agora. Então, eu creio que o Botafogo, com 64 pontos, acho que a gente consegue subir pelo menos em quarto com uma certa tranquilidade. E um amigo aí no chat botou, eu esqueci o nome dele, uma coisa que, assim, não dá para a gente avaliar tanto, mas é aquilo, né? Quem gosta aí das estatísticas, dos números, a gente tem, de fato, uma campanha fora de casa muito ruim, mas o Anderson tem 2 times, tem 2 jogos fora de casa, e ele tem 50% de aproveitamento. Levando em consideração que um jogo, que foi o jogo passado, o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem, poderia ter saído no mínimo com um empate. Então, assim, o segundo turno a coisa vai mudar, a chave vai girar, porque é outro técnico, são outras perspectivas. Então, talvez a gente não consiga manter também uma sequência tão boa dentro de casa, mas eu acredito que fora de casa a gente vai responder muito melhor. Então, eu tendo a acreditar, olha aí, em boca de otimismo, nós vamos sofrer menos no segundo turno, não vai ser fácil, não vamos subir com moleza, mas eu acho que a gente tende a sofrer menos no segundo turno, e eu creio que a gente tende a brigar pelo título, tá? Se desenhando como está se desenhando o campeonato, não que o Botafogo, né, timaço, mas né, pelo que a gente está observando aí, até pelo nivelamento dos times, eu creio que o Botafogo vai brigar pelo título. Se vai ser campeão é outra história e, sinceramente, nem me interessa muito. Mas creio que vai brigar pelo título, sim, se a gente mantiver esse bom trabalho do Anderson aí durante o segundo turno.